Temos visto algumas discussões surgirem no campo escatológico. A escatologia é uma matéria que é abertamente discutida ainda, então temos aí algumas escolas de interpretação que são contrastantes, sem ser necessariamente heréticas. Então temos aí algumas escolas que defendem, por exemplo, o amilenismo. Dizem que na verdade o milênio não é literal, ele é alegórico e que na verdade Cristo já reina através da igreja. Então Cristo está, quando ele realizou a sua grande obra e trouxe um povo para a liberdade por meio do seu sacrifício, ele estabeleceu esse povo como seu reino na terra. Então não necessariamente ele estabelecerá no futuro um reino, mas ele já reina primeiramente assentado no trono de glória, onde está a destra do Pai, e também por meio daqueles que são fiéis, sendo eles então o seu reino. E dizem, em relação ao que o texto bíblico de Apocalipse fala dos 1000 anos, afirmam que na verdade não é literal, mas que é apenas uma mensuração de tempo que comunica a ideia de grandeza. Então é um tempo, é um grande tempo, é um tempo extenso, por isso é dito que é 1000. Temos também os pós-milenistas, que dizem que na verdade o reino milenar de Cristo ele está sendo construído por meio do trabalho de evangelismo da igreja, objetivando ganhar toda a terra para Cristo. E então acreditam que também não é literal o milênio, mas que na verdade a igreja, ao longo do período de 1000 anos, que também não são cronológicos, está propagando o reino de Deus, e na conclusão nós teremos então o grande reino de Deus estabelecido na terra por meio do evangelismo. E Cristo voltando à terra não para inaugurar um período de 1000 anos, que aconteceria então de forma cronológica e literal, mas sim para coroar este grande período de evangelismo estabelecido desde a sua subida, a sua ascensão aos céus. Então temos amilenistas, pós-milenistas, e aí temos as escolas pré-milenistas. Dentre as escolas pré-milenistas, e aí temos uma análise futurista sobre a escatologia, literal, que entende que na verdade o milênio é algo literal e algo destinado a acontecer no futuro. Temos, por exemplo, os pré-milenistas, a grande escola pré-milenista. Dentre os pré-milenistas que acreditam no milênio literal para o futuro, quando Cristo vier estabelecer esse milênio, temos algumas subdivisões. Dentre as subdivisões, estudando de modo geral, os dispensacionalistas, e aí tem uma determinada forma de analisar a escatologia, principalmente enfatizando o aspecto literal e cronológico dos eventos, tentando enxergar um encadeamento cronológico de eventos. Temos os aliancistas, dentre esses aliancistas uma interpretação especial sobre a história da igreja de Israel, muitas das vezes fundindo essas histórias, a história da igreja de Israel, como sendo a igreja uma continuidade natural da história de Israel, e assim incidindo sobre a interpretação, trazendo um outro enfoque interpretativo. Dentre essas pré-milenistas que fazem uma leitura literal, com o milênio sendo visualizado para o futuro, temos então pré-tribulacionistas. Então veja aí, escola pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, que é a escola a qual estamos associados. Então temos defendido essa linha de pensamento. Mas também temos escolas mid-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, antes do período de tribulação, acontecendo então o arrebatamento da igreja, ok? Temos também escolas mid-tribulacionistas, que acreditam que durante o período de tribulação a igreja será arrebatada. E também temos linhas de defesa pós-tribulacionistas, que acreditam num milênio futuro, e aí claro que há variações, existem pós-tribulacionistas, que também defendem uma leitura alegorizada do milênio. Mas, de modo geral, temos aí então pré, mid e pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja adentrará pelo período de tribulação, verá a ascensão do anticristo, estabelecimento do governo do anticristo, a abertura dos selos, com os cavalos que serão liberados, aquela imagem, né, que fala acerca do período de perseguição, de tribulação, as taças, as trombetas, as taças que serão liberadas, e acredito então que a igreja vivenciará esses eventos, sendo livrada, sendo protegida deles, né, sendo na verdade guardada por Deus dentro desses eventos, né, protegida por Deus dentro desses eventos,
mas sim vivenciando, passando por esses eventos. E muitos que têm defendido essa linha de pensamento, na atualidade nós temos visto, na verdade, uma multiplicação do número de pessoas que têm defendido esse ponto de vista escatológico, pós-tribulacionista, pré-milenista, que creem que haverá um arrebatamento, mas ele não precederá a tribulação, ele na verdade será durante ou após até o grande período de tribulação. Nós temos visto muitos desses na atualidade especulando a respeito das personalidades que têm surgido em relação a ser este ou aquele, o anticristo, em relação aos eventos que têm ocorrido, se esse evento se encaixa em tal quadro interpretativo da Sagrada Escritura. Alguns defendendo que os selos já, na verdade, já foram abertos e que já estão em operação, em funcionamento, que o anticristo já está presente e, na verdade, nós brevemente conheceremos quem é o personagem, e assim enxergando os eventos que têm se desenrolado como sendo, sim, eventos já do período de tribulação. Aí temos a Bíblia Sagrada nos indicando 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, no qual virá a grande ira de Deus, será derramada, sobre aqueles que aceitarem o sinal do anticristo. Então, com este viés de interpretação, nós temos visto surgir alguns defensores, e alguns deles até de uma forma tanto intransigente, de uma forma tanto arrogante, tentando desmantelar, tentando atacar, tentando silenciar as outras possibilidades de interpretação. Então temos que sempre manter a cautela, temos que sempre nos manter totalmente submetidos às Sagradas Escrituras. Então acredito que a postura correta, a postura adequada, em vez de você adotar determinada linha interpretativa como sendo inspirada, você sempre se submeter à verdade, à veracidade da Sagrada Escritura na sua descrição. Então, quando nós abraçamos uma linha de interpretação de uma forma tão enfática, nós sempre correremos o risco de fechar os olhos para outras evidências bíblicas que não corroboram com essa linha de interpretação, porque a priori nós conclamamos essa linha de interpretação, essa linha de raciocínio como sendo prioritariamente correta, necessariamente as outras sendo canceladas, sendo desprezadas. E quando isso é feito, geralmente conduz a um equívoco, conduz a um erro, conduz a um grande erro, até uma heresia. Pode levar a pessoa a de fato embarcar numa heresia por estar tentando defender de uma forma tão intransigente essa linha de interpretação. Vimos isso, por exemplo, quando na ascensão do pós-milenismo havia toda uma ênfase pela evangelização, tá certo? Uma linha de pensamento na qual todos teriam que ser necessariamente ganhos para o reino de Deus. Então, num primeiro momento, se produziu frutos muito bons, produziu algo muito útil, que foi uma multiplicação das escolas de missão, uma multiplicação do esforço para irem por toda a terra e de fato ganharem todos, evangelizarem todos para que fossem trazidos para o reino de Deus, ganhos para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, certamente isso foi benéfico, certamente isso produziu frutos maravilhosos. Todavia, em função de adotarem essa linha de pensamento, essa linha de interpretação escatológica, como sendo uma linha totalmente aprovada, e com isso desaprovando todas as demais, colocando ela num nível de superioridade e como se fosse até infalível, como se fosse até revelação divina, isso levou algumas pessoas a enxergarem em determinados movimentos políticos os sinais, tá certo? Enxergar em determinados movimentos políticos o cumprimento daquilo que estava em acordo com a sua linha de interpretação. E aí, quando infelizmente vimos alguns religiosos, até alguns eruditos da época, darem sua mão de apoio ao nazismo, por entenderem que ele, nas suas promessas iniciais, estava de acordo com a sua linha de pensamento
e poderiam trazer o cumprimento daquilo que eles tanto esperavam, que é toda a humanidade voltada para o cristianismo, toda a humanidade voltada então para o reino de Deus. Então, principalmente nas suas primeiras promessas, esse movimento populista, esse movimento que estava tentando agregar em torno de si, em torno das suas promessas, em torno dessa imagem de um mundo melhor. Então, com isso, quando via-se esse discurso, comparava-se com a sua interpretação e chegava-se à conclusão de que então era a melhor via, o melhor caminho. Quando se mostrou depois, de fato, uma grande desgraça na humanidade. Então são consequências de se adotar uma linha de interpretação como se ela fosse sagrada, como se ela fosse definitiva, como se ela fosse revelada diretamente por Deus. E não são. As linhas de interpretação de escatologia são o melhor esforço possível para se entender os textos, mas nenhuma delas pode ser colocada como revelada pelo próprio Deus. Nenhuma delas pode ser colocada como sendo totalmente superior e como o fim da interpretação, o fim das possibilidades. Então, mesmo eu que defendo o pré-tribulacionismo, acredito que o Senhor Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento e que de fato a igreja não passará pela grande tribulação. Eu acredito nisso a partir da leitura que faço dos textos, mas não dou a essa minha interpretação o nível, o soberbo e arrogante de ser definitivo, de poder declarar com todas as letras e dar garantia de que todas as outras estão erradas, ou em que algum aspecto não tenha falhado, porque é isso que você faz quando você eleva uma linha de interpretação ao patamar dela ser infalível. Você diz, essa linha de interpretação é a definitiva, é a correta, então todas as demais estão erradas. Então a sua forma de pensamento é a forma de pensamento que ganha autoridade máxima, que é infalível, né? Que é de fato irrefutável, como foi colocado num documento que estarei analisando, tá certo? Então, inclusive é o intuito desse vídeo, está analisando esse documento, onde é dito que foram construídos argumentos irrefutáveis contra o pré-tribulacionismo, afirmando aí um pós-tribulacionismo e dando alguns indícios, a partir de alguns termos que são empregados, de que estes argumentos supostamente irrefutáveis foram construídos dentro de um ambiente de seita, dentro de uma determinada linha de pensamento estabelecida dentro de uma seita, de uma das seitas do cristianismo, por causa de algumas linguagens empregadas nesses argumentos. Então o que colocamos aqui no primeiro momento é que as linhas de pensamento, os teólogos, os livros de teologia, as teologias sistemáticas, os comentários bíblicos, eles não são inerrantes. Os pensadores não são inerrantes. Inerrante é somente a Sagrada Escritura. E o que nós temos de definitivo é: o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo seu, remido, zeloso e de boas obras. Um povo que foi lavado e remido com o sangue precioso de Cristo Jesus. Ele vai voltar e ele nos prometeu, que nos preparou lugar, ok? Como ele mesmo nos declarou, e nós estaremos para sempre junto com ele. Então, esta é a verdade fundamental, porque está apoiada nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que, como ele diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele nunca vai passar. Então, esta é a certeza. Agora, dentro dessa certeza, as diversas variáveis sobre como isso se realizará e as consequências deste evento e o desencadeamento cronológico desse evento são discutidos dentro das linhas de pensamento escatológica, e nenhuma delas tem condições ainda de se colocar como a linha definitiva, excluindo todas as demais do debate. Tá, ok? Então temos que nos livrar da vaidade intelectual, da arrogância, tá certo? E nos manter sempre humildes e submetidos à Sagrada Escritura. Então essa é a principal mensagem desta gravação. Veja, quero colocar um texto aqui, que é o texto principal, tá certo? Que é o texto principal que fundamenta aqui a nossa discussão, que está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, que diz: veja, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança.
seguir em frente, continuar, não olhar para trás, né? Como diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então aquele que persevera. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Agora, quando fazemos a aplicação desse texto, temos que ter alguns cuidados. Então o texto estava destinado, através do Senhor Jesus Cristo, que comunicou ao apóstolo João, colocando ele então nas cartas que foram expedidas. Estava em Patmos, mas essas cartas foram expedidas para 7 igrejas que estavam na Ásia, o contexto da Ásia daquela época, que seria na atualidade o território da Turquia, ok? A parte oeste da Turquia, mais próxima da Europa. Então havia ali 7 igrejas aos quais foram destinadas essas mensagens, que são os capítulos iniciais do livro da Revelação ou do Apocalipse, ok? Agora temos algumas questões. Por que só 7? Se haviam muito mais igrejas ali. Não foi escrito nada a Colossos, por exemplo. Tá certo? Então outras igrejas, Icônio, Listra, Derbe, outras igrejas que estavam ali também, de fato são relevantes, são importantes, mas nada foi dito a elas. Mas sim a estas 7 igrejas. Então isso dá para nós, isso comunica para nós algum sentido de que há na verdade ali uma simbologia ligada ao número 7, que é o número da perfeição divina. Então, a partir dessas, e aí temos que admitir que isso é uma inferência, não está diretamente escrito ali, de forma literal, de forma clara, mas podemos fazer esta inferência de que aquelas mensagens comunicadas ali, registradas no Apocalipse e que chegam até nós, não falaram apenas aquelas igrejas, principalmente porque em número de 7 foram escolhidas aquelas comunidades aos quais foram destinadas aquelas mensagens. Então, creio eu que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo já tensionava que essas mensagens chegassem até nós. E aí temos ao final das igrejas que são exortadas, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia são colocadas duras repreensões, que cabem também à igreja de nossa época, que também se enquadram na nossa situação. E a igreja de Filadélfia é dada essa grande promessa, que creio eu, acredito piamente, está destinada àqueles que perseveram. Está destinada àqueles que são fiéis, aqueles que estão fiéis à palavra de Deus até o fim. E aqueles que não recuam da sua crença de que Cristo de fato deu esta promessa e que Cristo somente poderá cumprir, dar o cumprimento total a esta promessa com aqueles que estiverem aguardando, tá certo? Para que quando soar a trombeta e quando, como diz o hino, o nosso nome, o Senhor Jesus Cristo, chamar, nós deixaremos essa terra em um átomos, em um momento, em um milésimo de segundo. Seremos transformados, os irmãos que já partiram para o Senhor serão ressuscitados, todos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares para morar para sempre nas mansões celestiais. Então temos que estar a cada dia perseverando, sempre aguardando, porque o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento vai nos levar. Nós primeiro seremos levados, seremos arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo, o Bema, no qual Cristo vai nos premiar pela obra que tenhamos realizado. Isso não diz respeito à salvação ou condenação, mas sim a obras, aquilo que realizamos para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E juntamente com ele adentraremos a grande ceia do Cordeiro, a grande mesa do banquete, onde estaremos juntamente com o Senhor. E na terra acontecerão os eventos que estão ligados aos textos revelados em Apocalipse e revelados também nos Evangelhos e até no texto de Daniel. Então temos aí alguns textos, nós somos em Daniel, em Ezequiel, tá certo? E alguns textos de Zacarias que tratam acerca do período, terrível período de grande tribulação que se desenvolverá nessa terra, mas que não atingirá aqueles que têm a maravilhosa promessa de serem guardados da hora da tribulação e não na hora. Guardado da hora é guardado de modo que você não passe pela grande tribulação. Então nós temos crido nessa promessa e nós de fato buscamos a Deus para que ela se cumpra, mas não temos a arrogância de nos colocar como de fato aqueles que têm a revelação definitiva, aqueles que têm a interpretação definitiva, porque existem muitos mistérios que ainda estão se desenrolando
e estão sendo analisados, estudados com cautela e com submissão, para que de fato nós não atentemos contra a palavra de Deus, ok? Mas nós buscamos desta maneira, nós cremos nessa maneira, e nós imploramos ao Senhor para que todos aqueles que são servos e servas deles, crendo ou não, tá certo, nesta forma de interpretação, crendo ou não nessa linha de interpretação, talvez são amilenistas, talvez são pós-milenistas, talvez sejam pós-tribulacionistas, ok? Mas cremos que são, se forem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, se estiverem em santificação, serão todos atingidos por essa maravilhosa promessa de serem arrebatados antes do período de tribulação. E quando adentrarem as mansões celestiais, ninguém terá mais necessidade de debates e de maiores esclarecimentos, porque todos de fato terão a mente de Cristo. Então nós estamos buscando não somente para nós, mas para todos esses que estão juntamente conosco, debatendo essas questões ligadas à escatologia. Então eu quero trazer aqui alguns maiores esclarecimentos em relação àquilo que você vai ter disponível aí. Você vai ver na sua tela, né? Nós vamos colocar todo um quadro explicativo acerca dos eventos ligados à escatologia, este encadeamento de eventos que está na ótica pré-tribulacionista, tá certo? Pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, nesse enfoque de interpretação. Então você tem eventos como ligado à revelação da 70ª semana de Daniel, ok? Que é extremamente relevante para o entendimento do encadeamento de eventos que estão sendo descritos e que de fato interferem, influenciam na nossa forma de interpretação. O chamado parêntese profético, no qual a história da igreja está inserida, e é um parêntese porque interrompe a narrativa que estava sendo construída desde o Antigo Testamento em relação ao pacto que Deus fez com Israel. Agora, na vinda do Messias, vindo para o que era seu, mas não sendo recebido para os seus, e agora voltando-se para o grande mundo, né, através dos gentios, e trazendo esses gentios, inserindo eles agora nesta aliança, e desenvolvendo uma história particular com esta igreja gentílica, que é diferente da história que Deus tem com o povo da aliança, o povo de Israel, ok? Sendo então essa igreja gentílica um parêntese na narrativa, abre parêntese, e descreve-se algo que não está totalmente ligado à narrativa original do texto. E com o fechamento da história da igreja, o fechamento do parêntese profético e a retomada, tá certo, da história que estava sendo desenvolvida com Israel, com o início da 70ª semana de Daniel, que dá continuidade a este relógio profético, ok? Então o parêntese profético, que é a igreja, o arrebatamento, ok? O arrebatamento, que é a tomada, tá certo? Quando o povo será levado junto com o Senhor, tá certo? Os santos que já partiram, que estão no Senhor, e aqueles que estiverem vivos no momento, na ocasião, quando nós todos fomos tomados e fomos levados para junto do Senhor Jesus Cristo. O evento, veja, o evento em duas etapas. O evento é um evento. Temos a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele se encarnou, passou pelo processo chamado kenosis, nasceu de uma virgem, viveu aqui sem pecado, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ok? Então temos a vinda e temos a segunda vinda de Cristo, quando ele então, na primeira etapa, levar para si aqueles que estiverem em santificação, que estiverem de fato aguardando pela vinda do noivo amado, que tiverem azeite em reserva. Diferentemente das virgens loucas, que não tinham azeite em reserva, tá certo? Que não estavam perseverando nessa fé, que não estavam perseverando, crendo na vinda do Senhor, mas que eram também do grupo das virgens. Eram 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, mas todas elas estavam naquele grande grupo. Mas as prudentes tinham azeite em reserva, estavam crendo, mesmo com toda a contrariedade, mesmo com toda essa situação que está desenvolvendo à nossa volta, que está fazendo com que muitos abandonem a fé, está fazendo com que muitos abandonem a crença na vinda do Senhor Jesus Cristo e comecem a buscar subterfúgios, mas existem alguns que creem, existem alguns que perseveram na mesma fé, e esses são os que têm unção, esses são os que têm o Espírito Santo de Deus, que é unção sobre nós,
e que creem nas palavras do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que Ele cumprirá as suas promessas de uma forma maravilhosa e não cairão por terra. Então você tem esses que são como aquelas 5 virgens prudentes, que têm azeite em reserva e que serão então arrebatados para junto do Senhor. Então temos aí a primeira etapa. E na segunda etapa, esses que foram arrebatados juntamente com Cristo serão descritos em Apocalipse, vindo juntamente com o Senhor para destruir, tá certo? A coligação ali do anticristo, da besta que subiu da terra, né, ou falso profeta, que estavam sendo ali fortalecidos pelo diabo. Então temos a tríade satânica que estava operando aqui na terra e que estava oprimindo a nação de Israel. A nação de Israel que teve na recontagem aí, no reinício do relógio escatológico de Daniel, está vivenciando a 70ª semana, e na segunda metade da 70ª semana estão sendo oprimidos. Aí temos o grande evento da guerra de Armagedon, o Armegido, quando eles serão então acuados. Temos a descrição de Cristo em relação a esses eventos, mas o Senhor virá juntamente com a sua igreja para estabelecer o fim daquela batalha, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, amarrar o diabo que será preso, então ficará preso literalmente por 1000 anos, e estabelecer o seu reino na terra, quando nós reinaremos juntamente com ele, ok? Então temos esses eventos que serão explicados, esclarecidos melhor e apresentados aqui os textos bíblicos. Então você tem todo o quadro de eventos. Você tem o quadro das 7 igrejas, tá certo? 7 igrejas da Ásia, que são um referencial para nós, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, a abertura do 5º selo, que mostra que aquelas 5 virgens loucas, que mesmo tendo ficado, não tendo subido, não estando prontas para o arrebatamento, se mantiveram fiéis, não aceitaram a marca do anticristo e de fato, mesmo derramando seu próprio sangue, são visualizadas no 5º selo como os mártires que estão embaixo do altar. São os mártires que clamam por justiça, são os mártires aos quais foram dadas vestes brancas e uma palma nas mãos, e clamam por justiça, sendo então atendidos quando o Senhor vier e houver a ressurreição, a chamada primeira ressurreição, a entrada do milênio. Aqueles que participam da primeira ressurreição são os bem-aventurados que reinarão com Cristo durante 1000 anos, juntamente com a igreja que já havia sido arrebatada. E aqueles que não ressuscitaram são aqueles que participaram da segunda ressurreição, que será a ressurreição para o juízo final. Quando então estabelecerá o trono branco, e o Senhor vai trazer juízo sobre todos aqueles que não aceitaram ao seu santo nome e de fato não obtiveram salvação pela graça que a todos é ofertada na atualidade. Então, primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, a vinda gloriosa de Cristo. As 2 etapas de um só evento, a segunda vinda de Cristo. Ok? Milênio, como você tem em tela, né, a grande guerra do Armagedon já foi descrita. Gog e Magog ao final do milênio, quando Satanás será libertado das cadeias no qual ficou durante 1000 anos. Enganará alguns. Teremos no milênio algumas populações diferenciadas, vivenciando o período milenial. Teremos aqueles que já passaram pela grande transformação, como foi descrito por Paulo em Tessalonicenses, tá certo? Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, juntamente com eles, seremos transformados. Receberemos os corpos gloriosos, conforme Paulo descreve em Corinto, que é semeado em carne, mas ressuscita em corpo glorioso. Então teremos esses corpos gloriosos, tá certo? Com os quais adentraremos as mansões celestiais, participaremos da grande boda do Cordeiro e voltaremos com o Senhor para estabelecer o reino milenial. Então estes são aqueles que estão em corpos gloriosos, como o corpo glorioso que Cristo apresentou quando ressuscitou. E outros são os que vão sobreviver das grandes batalhas de Armagedon, que se desenvolverá no segundo período da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Então haverão aqueles que sobreviverão devido à intervenção de Cristo junto com a igreja, e o salvará. E haverá muitos da população geral que também sobreviverão a este período, e adentrarão pelo milênio como pessoas naturais, em seus corpos naturais. E serão governados por Cristo e pela igreja, aqueles que já estão em corpos gloriosos. E quando Satanás for solto ao final do milênio, a quem ele enganará? Se não a esses que estão em seus corpos naturais ainda. Aqueles que se deixarem enganar, aqueles que se deixarem levar pela sedução do diabo após esse período
milenial, esse período do milênio vivenciado por nós aqui na Terra. Então a igreja que já está em corpo glorioso não será atingida, mas aqueles que estiverem em seus corpos naturais durante o milênio correrão o risco de serem enganados então pelo diabo, que estará solto ao final dos 1000 anos. Então